Graças e paz, queridos. É sempre uma honra poder estar com vocês, adorando o teu nome, bendizendo o nome do Senhor. Eu convido você que está na sua casa agora a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Há uma palavra dirigida ao seu coração. Lucas capítulo 19. É um texto muito conhecido, mas que tem verdades que vão tocar em seu coração, vão mover sua alma. Sua Bíblia aí. Lucas capítulo 19. O tema diz Jesus e Zaqueu. Diz o texto: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava aí um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. E todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem não se foi hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma palavra que nos direciona, é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos convence. A palavra de Deus, ela tem o intuito de nos levar ao arrependimento, de nos levar a nos reconhecer diante dele. Esse texto conta a história de um homem de baixa estatura, mas um homem que tinha um poder aquisitivo por causa da posição que este homem ocupava. Ele tinha os olhos das pessoas ao redor. Ele tinha tudo que muitas pessoas queriam ter. Ele tinha um nome, ele tinha um bom emprego e ele tinha dinheiro. Mas a Bíblia nos diz que este homem ouve falar de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto é que, olhando pelos olhos carnais, por que este homem ficou tão compelido e tão necessitado de falar com Cristo, de ver quem era Jesus? O que estava acontecendo com este homem? O que estava dentro do coração deste homem que o fez tomar uma atitude de romper uma multidão? Se você olhar, muitas das vezes vão existir multidões que, ao invés de nos levar a Cristo, vão nos tirar de Cristo. Essas multidões podem ser palavras, podem ser pessoas, podem ser situações. O fato é que Jesus estava passando naquele lugar e havia uma multidão que estava acompanhando Jesus, mas essa multidão não observou o que Jesus queria fazer, porque tinham muitas pessoas ali, mas o texto não nos diz que essas pessoas buscavam salvação ou convidaram Jesus para estar na casa delas. O que me chama muito a atenção é que, olhando para os olhos carnais,
Este homem poderia seguir a sua vida, porque afinal de contas, os próprios pessoas, ele mesmo declara, porque se ele não tivesse uma culpa no seu peito, ele não teria levantado e falado que ia ajudar os pobres, e que se ele tivesse roubado alguém, ele devolveria. Então dentro daquele homem havia uma acusação, dentro daquele homem havia uma sentença, dentro daquele homem, daquele peito, por mais que ele tivesse dinheiro, por mais que ele tivesse uma posição, havia algo que incomodava ele, e ele precisava tirar isso de dentro do peito dele. Aleluia. Então ele ouve Jesus. Talvez ele já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado em outros lugares. Talvez ele já tinha ouvido falar que Jesus, eu acredito que um dia esse Zaqueu foi até Gadara, e já muitas das vezes passou em Gadara, e talvez algumas vezes no cemitério, e ele viu um homem naquele cemitério, nu, às vezes preso com correntes, e muitas das vezes Zaqueu observou isso. Mas uma vez Zaqueu vai àquele lugar, pensamentos meus, e ele vai até Gadara, e ele vai bater na casa de uma mulher, de uma família que sempre ele batia. Mas quando ele abre, aquela mulher abre a porta, não é a mulher, mas é aquele homem. Aleluia. E Zaqueu enxuga os olhos e olha para aquele homem. E ele pensa que aquele homem, porque a Bíblia diz que nem correntes prendiam aquele homem. Aquele homem se soltavam de correntes, ele andava nu pelo cemitério. E a Bíblia diz isso, narra sobre o endemoniado gadareno. Só que agora Zaqueu vai cobrar um imposto na casa, talvez da mãe, ou da irmã, ou talvez da esposa deste endemoniado. Só que quando ele abre a porta, quem sai? Limpo, arrumado, falando perfeitamente, aquele homem que um dia estava endemoniado nos sepulcros. Zaqueu olha para ele e diz: o que aconteceu? Você está arrumado, você está limpo, você está cheiroso, está falando bem. O que aconteceu? Porque alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu passei em frente ao cemitério e você corria nu para um lado para o outro. E aquele homem, acredito eu, olhou para Zaqueu e disse: eu encontrei um homem chamado Jesus. E ele me purificou e me libertou e me transformou, e hoje eu estou aqui para testemunhar que esse Jesus é o Cristo que pode mudar e transformar uma vida. Zaqueu, como cobrador de impostos, passava em vários lugares, tinham pessoas a seu serviço. Acredito eu que um dia ele foi bater na porta daquela mulher que um dia, há 12 anos, estava morrendo com fluxo de sangue. Talvez essa mulher anêmica, talvez essa mulher enfraquecida, talvez essa mulher abandonada pelos seus filhos, talvez pelo seu esposo, porque a Bíblia não diz a história dessa mulher. Então Zaqueu bate na porta dessa mulher para cobrar o imposto. Minhas palavras, querido, você não vai encontrar isso na Bíblia. E quando abre, a mulher bem corada, bonita, seus filhos dentro da casa dela, Zaqueu se espanta e diz: o que aconteceu com você? Porque outro dia eu vim cobrar imposto e você disse que não tinha como me pagar o imposto, porque você gastou todo o seu dinheiro para ter a cura e você não foi curado, e eu acreditava que você ia morrer a qualquer momento. E essa mulher olha para Zaqueu e diz assim: um dia eu ouvi falar que um tal de Jesus passava por aqui, e eu saí da minha casa e rompi a multidão, e toquei nas orlas dos seus vestidos, e aí saiu poder e virtude, e eu fui curada, e eu estou testemunhando para você, Zaqueu, que este Jesus é o Cristo. Aleluia! Oh, você consegue entender porque agora Zaqueu ouve que Jesus está passando,
E ele vê a multidão, e a Bíblia diz que é pequena a estatura de Zaqueu, e ele diz: não, eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso ver Jesus, eu preciso tocar em Jesus, eu tenho uma dor, eu tenho uma acusação dentro do meu peito, eu sou um homem infeliz, eu preciso mudar, e eu não consigo. Por isso, Zaqueu sobe na árvore. Por isso Zaqueu não se importou com a multidão, porque havia algo dentro dele e ele ouviu falar de Jesus. Ele falou: eu quero isso para mim. Talvez muito tempo da sua vida, talvez você tenha ligado a televisão, talvez você tenha abrido seu celular e você vê gente falando de Deus e você fica irritado, mas dentro do seu peito há uma dor profunda, dentro do seu peito é um vazio profundo que ninguém, o psicólogo não consegue descobrir, o psiquiatra não consegue descobrir, ninguém consegue. Você pega, tem dinheiro, vai viajar, mas aquele momento de alegria na viagem, depois quando você volta para casa, a realidade é a mesma. Talvez você vai lá e você tem dinheiro, e você compra um carro, e você compra uma bolsa, e você compra um sapato, e quando você está comprando, aquele alívio imediato vem no seu coração, mas quando você chega na sua casa, a realidade sempre é a mesma. Deixa eu te falar, Jesus está entrando aí, está passando aí na sua casa, Jesus está entrando aí, está perto de você, e Ele precisa, e Ele quer te abençoar. Deixa eu te falar, deixa eu repetir, Ele quer te abençoar, o prazer dele é te abençoar. Então pare de olhar para as pessoas, para de olhar para aqueles que decepcionaram você, para de olhar para aqueles que são impedimentos na sua vida, que não fazem, não deixam você se aproximar de Jesus. Suba na figueira, suba na árvore, grite. A árvore pode representar você dobrar os joelhos, você se humilhar, porque no reino de Deus, para você subir, você tem que descer. Então Zaqueu, o ato de subir, ele não estava subindo para se enaltecer, o ato de subir era se humilhar. Porque antes de você subir no monte, você passa pelo vale. E quando você sobe no monte, você fala com Deus, mas primeiro vem o vale. Aí Zaqueu, o ato de subir é um ato de humilhação. Talvez você pode fazer isso. Você não vai estar se humilhando diante de homens, você não vai estar se humilhando diante de pessoas, você vai estar diante do Jesus que está aí pronto a te abençoar e a te curar. Eu não sei se é enfermidade física, eu não sei se é enfermidade na alma. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente tem às vezes a necessidade de buscar auxílio em outras coisas, mas o vazio continua. Quantas das vezes você vai e sai com outras mulheres, mas o vazio continua. Quantas das vezes você sai com outros homens e o vazio continua. Quantas das vezes você briga com todo mundo tentando esbravejar, mas o vazio continua. Ei, deixa eu te falar, Jesus está aí e Ele está dizendo: eu posso, mas você tem que descer. Você tem que subir na figueira, mas descer no seu orgulho. Quantas pessoas dizem: eu não preciso de ninguém, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu não vou expor minha vida. Talvez a multidão que te perturba, que não te deixa se aproximar de Jesus, foi pessoas que falaram mal de você. E você diz assim: não, eu não vou expor mais, eu não vou buscar a ajuda de ninguém, porque afinal de contas eu me humilhei para alguém e alguém expôs meu segredo a todo mundo. Mas deixa eu te falar, agora você está na sua casa, você talvez não tem ninguém para desabafar, mas existe um Deus que passeia, e a Bíblia diz que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Então na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, no teu banheiro, na igreja, na rua, Ele aí está. Área labaxere calabassuri. Quando Zaqueu se humilha, sabe o que Jesus faz? Tanta gente do lado dele, mas com o coração endurecido. Tanta gente do lado de Jesus, mas sem intimidade com Jesus. Tanta gente acompanhando Jesus, vendo Jesus praticar milagre, mas não viver o milagre. Jesus para e olha a atitude daquele homem e diz: Zaqueu, ei, desce daí. Hoje eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. Eu senti, eu vi o seu coração pulsando por mim.
Eu me senti convidado. Zaqueu não falou nada. É o único texto da palavra de Deus que Jesus se convida para ir para a casa de alguém. Querido, eu sei que inveja não é um termo normal ou um termo que o cristão tem que falar, porque tem associação com o pecado, mas, poxa, como eu queria ouvir Jesus dizer assim: ei, Edson, Edson, vem aqui, eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar a tua vida. Jesus, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, poderoso. Zaqueu, vem cá. Edson, vem cá. Maria, vem cá. João, vem cá. Eu ouvi você clamando. Eu ouvi você no teu quarto dizendo: me socorre. Eu ouvi lá você em lágrimas deitado dizendo: eu preciso de ajuda. Eu ouvi. Ei, tô aqui, deixa eu entrar agora. A casa de Zaqueu era física, que ele entrou, mas Jesus não entrou apenas no coração, na casa física. Jesus entrou na casa chamada Zaqueu. E ele entrou com tanta potência, com tanto amor resgatador, com tanta presença desse amor, que Zaqueu não conseguiu se calar. Sabe o que ele fez? Ninguém falou nada. Pelo contrário, eles estão dizendo: esse cara é um ladrão, esse cara não presta. E Jesus tem coragem de ir na casa dele, mas eles não entenderam que Jesus não entrou na casa física de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu, e Zaqueu sentiu a presença daquele amor tão abundante que ficou impossível ele guardar o segredo que tinha dentro da sua alma. Então ele se levanta e diz: eu vou dar tudo que tenho, eu vou dar metade dos meus bens, porque o dinheiro não compra a minha paz, e o que eu estou sentindo agora é real, é real, é real. Querido, venhamos e convenhamos. Um homem que cobra impostos está sendo por dia de hoje. Você já viu alguém dizendo assim: eu vou dar metade dos meus bens? Do nada? Se levantar e dizer assim: eu vou dar metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, ele não estipulou o valor. Ele disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Você já viu? Ele poderia falência. Mas por que aconteceu isso? Porque Jesus entrou. Jesus entrou. Tem uma canção que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Ele não entrou na casa física, ele entrou no coração de Zaqueu. E Zaqueu sentiu o que o endemoniado gadareno tinha sentido, o que a mulher do fluxante tinha sentido. Então Zaqueu diz assim: o que adianta ter dinheiro e não ter paz? O que adianta ter carro e não ter paz? O que adianta ter muitas coisas e não ter paz? Então sabe de uma coisa? Eu me levanto agora. Se eu defraudei alguém, se eu roubei, toma aí, pega o dinheiro, pega tudo que é teu. O que eu quero é só Jesus. Eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Não me falta nada. Não vai me faltar nada. Porque eu tenho o melhor dentro de mim. De nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Jesus,
essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça. Ah, Jesus. O que mudou? Mudou tudo. Acredito que quando terminou aquela refeição, porque o próprio Jesus disse no verso 9: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Aleluia! Mas pastor, ele perdeu. A Bíblia diz assim: se você perder a sua vida por amor de mim, achalá, ele não perdeu fisicamente, talvez vão dizer, ele perdeu recursos, mas ele ganhou espírito na alma. Nunca mais a vida de Zaqueu foi a mesma, porque senão não estaria escrito a história deste homem. Detalhe, são poucos historiadores ou poucos escritos bíblicos que dão nome a pessoas. A mulher do fruto de sangue, apenas a mulher do fruto de sangue. A mulher samaritana, apenas a mulher samaritana. Mas aqui, Jesus chamou ele pelo... O que eu entendo? Quanto maior é o pecado, maior é o amor de Deus por mim e por você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você está dizendo, eu não tenho dinheiro do bolso, mas você tem Jesus. Talvez você está dizendo, eu não tenho emprego, mas você tem Jesus. Talvez você está dizendo assim, eu não tenho casa, mas você tem Jesus. Talvez você está dizendo assim, eu não tenho amigos, mas você tem Jesus. Você tem Jesus, e é tudo que você precisa. É tudo que você precisa, Jesus. Então convida Jesus a entrar dentro da sua casa. Vamos cantar Você é Bem-vindo aqui?